É porque eu estava aqui tão emocionada que eu não estava nem conseguindo falar. Eu creio que vai ser uma bênção. É o meu segundo. O ano passado foi algo transformador na minha vida. E eu creio em nome de Jesus que esse ano vai ser ainda melhor. Agradeço a oportunidade de ter conhecido cada uma de vocês terem me ajudado a cada dia a edificar e aumentar minha fé, me trazer mais próximo, ter mais intimidade com Jesus. E diante de todas as adversidades da vida, né, do mundo, como a gente está vivendo agora no mundo, e isso mexe muito com a gente também, né, porque os nossos irmãos estão sofrendo. Mas eu creio em nome de Jesus que vai ser maravilhoso. Estou muito, 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 muito ansiosa. Amém, Aninha. Amém. Eu creio na sua vitória. E pode ter certeza que esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Amém. Laís. Eu? Você é o seu primeiro retiro? É, Val, meu primeiro retiro. Confesso que eu também tô com um pouquinho de frio na barriga, porque eu nunca tive essa experiência, mas eu tô bastante ansiosa. E creio que Deus fará grandes coisas, como já tem feito na minha vida. E vai fazer, Lai. Eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida naquele lugar. Se prepara, viu? Arlete. Arlete vem acompanhando um tempo conosco. Arlete, fala aí para nós como está a sua expectativa para esse ano. Oi, gente, paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Estava aqui emocionada que eu ouvi a Cris falar. E é como ela falou, né? Que a gente está na expectativa, ansiosa, e a gente sabe que nunca é igual ao anterior, sempre o Senhor faz algo melhor ainda, né? E assim eu tenho esperado, né? Tenho aprendido muito, né? Com vocês, com todas vocês, com o Ministério ICPV, assim, que mesmo eu não fazendo parte dessa denominação na congregação, mas eu sei que eu faço parte em oração com vocês, pelo carinho, cuidado que vocês têm com a minha vida, com a vida da minha família. Então, eu estou muito ansiosa e crendo que o Senhor vai nos ensinar muito mais ainda. Amém. Eu creio, eu creio. Deixa eu ver quem está mais aqui, antes de passar para a pastora. Tatiane. Tati, você. Fala para mim como está a sua expectativa, Tati. Sou eu? Paz, meninas. Boa noite. É você, princesa. Meninas, eu tô com o coração bem tranquilo. Eu tô. Sabe quando você tá esperando? Assim, eu sei que vai ser muito bom, mas eu não tô. Não criei muitas expectativas, não. Tô bem tranquila, na verdade. Tô esperando só. Esperando acontecer. Tô tranquila. Não sei se é porque também Dai já falou tanta coisa gostosa, que aí já ficou mais tranquila, né? Que a Daiane, eu congrego na mesma igreja que a Daiane, então, não sei, talvez seja isso, que ela fala, ai, é bom demais, amiga. Então eu vou receber tudo. Tô indo com meu potinho assim, ó. É aquilo. Mas eu tô super tranquila. Eu tô só esperando mesmo. Amém. Tá chegando, Tati, tá chegando. É a minha primeira vez também. É a sua Nunca primeira vez? fui. Nunca fui. Então, eu não tenho, assim, não sei, não sei dizer. Vai viver os momentos. É, é isso. Amém. Amém. Deus te Amém. abençoa. Amém. A nós. Obrigada. Pastora Elisângela, qual a expectativa da senhora para esse retiro? Olha, a paz, meninas. Louvado seja o nome do Senhor.
Ana, tô com muita saudade de você. Faz tempo que eu não te vejo, Ana Cristina. E quero falar para a Arlete que você é levantadora de outras mulheres, Arlete. Ainda que muitas vezes você se ache pequena, já vou começar assim minha pregação. Ainda que muitas vezes você se acha pequena, ainda muitas vezes você acha, Arlete, que você não merece, mas você é merecedora de tudo isso. Né? Quando eu vejo a Ana Cristina, porque eu sei que a Ana Cristina é sua amiga, quando eu vejo a Maria, mesmo sabendo que ela é de outra denominação, você está ali sempre incentivando e trazendo pessoas para perto de Deus. Você é uma missionária, Leti. Você cheira ovelha sim, viu? E continua, né? Acho muito lindo quando a Arlete posta sobre o legado dela geracional, sobre a família dela, o que o Senhor tem feito, que Deus abençoe sua vida. Tatiane, será um prazer te abraçar, será um prazer te conhecer pessoalmente, né? Será um prazer aí para as meninas que estão vindo de outras denominações. Eu sempre falo e vou repetir que eu trabalho para o reino. Nós só somos divididos em igrejas para melhor se situarmos, localizarmos, para ser pastoreadas, né? Para ser pastoreadas, mas eu amo o reino. E o reino de Deus que vai morar no céu, o reino de Deus aqui na terra. Quando chegar aquele dia, não vai haver placas de igreja, né? Quando chegar aquele dia, nós vamos adorar juntas. Quando chegar aquele dia, nós vamos dizer: Santo, 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 nós vencemos. Nós chegamos até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A minha expectativa, Val. Eu sempre vou repetir que para mim esse foi o retiro mais difícil de chegar até aqui. Foi o mais difícil, vai ser o mais desafiador. Eu acredito que vai ser o mais desafiador, mas eu acredito muito naquilo que o Senhor tem para nós, né? Que é tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas, a direção é dEle, que nós vamos fazer é Ele, as pessoas escolhidas que vão, são Ele que vai levar, cada coisa que vai acontecer ali foi Ele que deu. Então, como a Tatiane falou, minhas expectativas são santas, mas eu estou tranquila, porque eu creio que o Senhor vai fazer, né? Eu creio que o Pai vai fazer. Então, é isso, meninas. Eu queria estar como ano passado, né, Val? Isso eu posso falar. Mas, espiritualmente, eu acredito que o Senhor quis que eu estivesse nesse momento mesmo. Eu vou virar aqui para não ficar. Mas, espiritualmente, o Senhor me quis trazer nesse momento desse retiro, desse jeito mesmo, né, que eu vou. Para quem não sabe, irmãs, eu tô com a minha sogra que eu considero como minha mãe. Vocês sabem o que é amor de mãe. Eu tô com a minha sogra com câncer, né? Então eu vou para esse retiro sabendo que o Senhor é o médico dos médicos, Ele que cura, Ele que faz, Ele que leva, Ele que dá vida, né? Ele que, se Ele quiser tirar, Ele tira. Mas só quem passa por uma doença como essa, na família, sabe como é. Só quem vive sabe como é. Mas eu vou com a certeza que eu amo Jesus cada dia mais. Então, importa é que Ele vai fazer aquilo que Ele quer. E é isso. Então, eu vou adorar, né? Esse ano eu não vou ter a companhia das minhas cunhadas junto comigo, né? E tá tudo bem, né? Eu vou com vocês, né? Vou com o Val, vou com a minha nora, mas é isso, minhas irmãs, né? E eu creio que o Senhor fará grandes coisas lá e nós vamos voltar. Eu já estou indo com a minha mala vazia, em nome de Jesus, profeticamente. Ela já vai ficar pronta,
mas profeticamente eu sei que eu voltarei com azeite para aguentar mais um tempo determinado por Deus, né? E hoje eu falei para uma irmã, eu ainda tenho azeite para te emprestar, né? Como vocês. Nós temos que ter azeite para emprestar uma para outras, ainda dá tempo de eu ajudar você em oração. Ainda dá tempo de eu ajudar você com uma palavra. Isso é azeite. Ainda dá tempo de eu fazer você olhar para o alto, porque é de lá que vem nosso socorro. Eu ainda tenho azeite para doar. Mas, se Jesus me chamar, não vou ter, né? Se Jesus me chamar, é só para mim. Eu vou ter que guardar a minha reserva só para mim, porque naquele grande dia, quando ele me chamar, eu vou ter que mostrar como está o meu potinho de azeite. E eu quero ter azeite transbordando na minha vida, para quando ele me ver, ele ver realmente que eu suportei momentos de aflição, que eu suportei momentos de dificuldades, que eu suportei momentos de tribulação por amor a ele. E é isso que nós temos que fazer. E eu fiquei pensando, Val, o que eu vou falar para essas mulheres hoje? Elas ouviram falar todas essas semanas. Eu lembro que eu abri, eu não lembro que dia que foi que eu abri esse Conectadas. Eu sei que foram 8 conectadas, então foi há 2 meses atrás que nós começamos esse Conectadas. E eu falei da volta de Cristo. E se você não percebeu, todo mundo ficou em Mateus 24, 25. A maioria das palavras que nós recebemos durante esses 2 meses foi sobre a volta de Cristo. Mas hoje eu conversando com o Senhor, e eu mesmo me pego muitas vezes sentindo o que eu vou ministrar para vocês. E hoje o Senhor mandou perguntar, ele perguntou para mim, né? Eu conversando com ele em oração, ele mandou perguntar para mim: quem está no teu trono? Sou eu ou é o medo? Quem está no seu trono? A palavra que eu vou trazer é essa. Quem está no seu trono, Val? É ele, o Abba, ou é o medo? Porque nós nos cansamos de falar que o medo paralisa, o medo nos faz recuar, o medo nos faz parar, o medo faz nós fazermos orações erradas, porque nós pronunciamos aquilo que nós não determinamos e não queremos, muitas vezes. E a minha ministração hoje não vai ser em Mateus 24, 25. Eu escolhi uma passagem que é muito conhecida por vocês, mas eu sei que o Senhor vai falar com vocês. E aquela que a Tatiana falou que está tranquila, algumas falaram que estão com expectativas, mas eu sei, Val, que dentre essas 60, 59, 60 mulheres que vão, existem aquelas que estão com medo. Medo de deixar o filho pequeno, medo de deixar a situação da vida como está. E ela deve estar falando assim, ó, mas é só um retiro. Tipo, não vai acontecer nada. Então, eu prefiro ficar com medo. Ficar e com medo. Tem outras que estão falando, ai, mas só deu 2 dias. Né? O que o Senhor pode fazer? Medo. Medo de enfrentar, medo de buscar, medo de talvez saber o que vem pela frente, medo por causa do tema, que o tema é forte. E a programação que o Senhor deu para nós é uma programação forte. E eu sei que o Senhor vai falar de todas as maneiras com você, mas a palavra que eu venho trazer para vocês, eu vou falar sobre a passagem de Gideão, que se encontra em Juízes 6. Eu vou tentar resumir tudo que eu puder aqui, então eu não vou seguir a dedo, mas os primeiros versículos de Juízes 6 eu vou ler e vou pular alguns para mostrar para vocês o que o medo faz com uma pessoa. E se você tem medo de alguma coisa, eu creio que o Senhor vai tirar o bicho. Você não vai poder ir com esse retiro com medo. E talvez você pode estar falando, eu estou tranquila, mas a sua mente te engana porque você está com medo.
Então, eu vou ministrar aqui, Juízes 6:1 diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, para todos nós entendemos o contexto onde essa palavra de juízo está inserida. E da onde Gideão, essa passagem, ela surgiu aqui em Juízes 6. Nós que lemos a Bíblia, costumamos dizer que Juízes é o livro da Bíblia que, se você espremer, quanto mais você espreme, mais sai pecado, mais sai sangue, mais sai injustiça. E de quem? Do povo de Israel. O povo que, o Deus que nós servimos, o Abba que nós servimos, que Moisés atravessou o deserto, o Deus que deu maná para esse povo, é o mesmo. É o mesmo povo de Israel que se afastou da presença de Deus. E eu vou falar para você, irmã, duro é se afastar da presença de Deus. E esse povo, ele começa a idolatrar outros deuses. E esse povo, ele começa a ir contra aquilo que o Senhor ministrava através dos seus profetas para ele. E tudo quanto era tipo de maldade, esse povo de Israel fazia. E aí, Deus sempre, ele vai levantar alguém. Nesse momento, mulheres, 60 mulheres que estão indo no retiro, Deus sempre vai levantar alguém. Deus levantou a Val. Deus levantou a frente do retiro. Deus levantou essas preleitoras que vão lá. Deus precisa levantar alguém para te chacoalhar. Deus te levantou porque Ele não quer perder você. Deus te levantou. Deus levantou essas mulheres que estão organizando o retiro, porque Ele não pode nos perder. Ele não quer que nós percamos nossa salvação, Val. Foi por isso que esse retiro vai acontecer, porque essas mulheres vão ser privilegiadas por entenderem o que é a salvação. O Senhor precisava desse despertar para elas. E assim como nós estamos despertando agora para ir para um retiro, naquela época, onde o Senhor levantava juízes, né? Para julgar causas. Por isso que é o livro de Juízes, porque o povo de Israel pecava demais, idolatrava demais. E nesse momento surge aí, ó, Gideão. E se você for ler um pouquinho mais para baixo, ó, no versículo, eu vou pular por o versículo 7, por 6. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. E o povo pediu o quê? Sempre socorro a Deus. No seu momento de angústia, no seu momento de mais dor, você sempre... Ei, gente, pode ser, de verdade, até o ateu. Ele vai gritar na hora da dor. Deus, socorro. Será que esse Jesus existe? Ele vai gritar. Você pode perceber que no maior momento do seu desespero, a primeira coisa que as pessoas pensam é de pedir socorro para Deus. E nesse momento, os midianitas aqui, que eram um povo, né, que idolatrava Baal, eles estavam acabando com Israel, saqueando, roubando, trazendo tudo quanto é mal para Israel. O Senhor levanta nessa época, como eu falei, Gideão. Eu pulo para cá, ao 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Meu Deus. Deus é misericordioso demais, gente. Deus é bondoso demais. Por isso que eu choro. Eu tô virando chorona igual a pastora. Eu falava, meu Deus, como esse homem chora. Eu tô ficando igualzinha. Porque eu entendo esse amor que ele sente hoje por Jesus. Eu entendo esse amor que ele sente por Deus. Aleluia. E disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou debaixo de um grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer.
Gideão, filho de Joás, estava derrubando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Ei, olha, eu não sei qual a porcentagem, mas eu já até falei na igreja. O Senhor sempre vai falar com aqueles que estão trabalhando. O Senhor sempre vai chamar aqueles que estão bem ocupados, viu? Talvez você hoje, durante o dia, falou, meu Deus, eu aceitar esse chamado, meu Deus, esse ministério para mim não dá. E se for o Senhor que está te chamando, corre. Não nega, não. Porque de Gênesis a Apocalipse, se você for ver, Davi estava onde? Cuidando das ovelhas. Ei, Moisés estava o quê? Cuidando da sua família, trabalhando, aleluia, nas terras do sogro. Ei, louvado seja o nome do Senhor. E você, porque acha que está soberbada de trabalho, você acha que o Senhor não te chama para o lagar dele? Quando ele te chama, não tem nada. Gideão estava aqui, ó, trabalhando. E o Senhor foi e teve encontro com ele. E aí, Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor, mulheres, está com vocês. Aleluia. O Senhor está com você, guerreiro e corajoso. Meu Deus. O próprio anjo de Deus desceu para ele e falou isso. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor levanta profetas e ainda existem profetas na terra. Ainda há remanescentes na terra que vão no pé do seu ouvido e falam, levanta, corajosa. Levanta, filha amada. Levanta, mulher. Ei, há muito que você andar, há muito que você percorrer. Por que você tem deixado o medo de parar? Por que você tem deixado a circunstância desse mundo? Porque a palavra em Apocalipse diz que os dias seriam maus, que vai ficar mal. E nós temos deixado o medo nos dominar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que está no nosso trono? Aleluia. É Deus ou medo? E olha o que aconteceu com Gideão. Gideão respondeu, medo. Ele teve medo. Ó, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ó, porque hoje tem muita gente perguntando. Deve estar com a vida toda de ponta cabeça. Não sei o que está acontecendo dentro da sua casa. Aleluia. Não sei o que está acontecendo dentro do seu trabalho. Mas você tem perguntado para Deus, Deus, por que o Senhor tem deixado tudo isso acontecer? Faça essa pergunta para Deus, porque Ele vai te responder o porquê. Porque sempre tem uma razão para nós chegarmos. Muitas vezes, minhas irmãs, são nossas atitudes. E nós só percebemos nossos erros quando nós olhamos e fazemos retrospectiva da nossa plantação, daquilo que nós fazemos. Eu não sei o que é. Mas com Gideão, ele perguntou, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer tudo isso? O povo dele pecando, o povo de Gideão idolatrando, o povo de Gideão indo contra os princípios de Deus. Deus tem hora, gente, que fala assim, meu Deus, eu preciso tirar uma mão. Ei, mas Elis, Deus tira a mão, tira. Mas Elis, Deus mata, mata. Mas Elis, Deus permite. Permite, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é um Deus justo, irmãs. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso para aqueles que o temem, para aqueles que seguem, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Ele tem pedido. Ei, mas para aqueles que têm olhado para trás, mas para aqueles que têm vivido uma vida de idolatria, que têm colocado, porque tem gente que não coloca medo, tem gente que coloca filho no trono de Deus. Tem gente que coloca o dinheiro no trono de Deus. Estou falando alguma coisa errada? Tem gente que coloca o trabalho no trono de Deus. E Deus não pode ser substituído, gente. A Ele toda a honra e toda a glória. A gente louva. A Ele a glória.
E será que a gente tem dado glória só para Deus? Louvado. Ele não divide a sua adoração com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui. E onde estão os milagres de nossos antepassados? Que os nossos antepassados nos falaram. Ei, os milagres que minha avó colheram continuam queimando no meu coração. Os milagres que têm aqui, ó, antes de Juízes, ainda queimam no meu coração. Porque ontem eu ouvi uma palavra e eu falo, meu Deus, como é bom ir no culto de domingo com o coração aberto, adorar e ouvir. Ouvir, a fé vem pelo ouvir. Ontem eu ouvi que meu Deus é imutável, Marisa. Ontem eu ouvi, Vitória Alcebides, que meu Deus nunca mudou e nunca mudará. O controle está na palma das mãos dele. Ei, as páginas da Bíblia continuam a mesma. Essa palavra não mudou, louvado seja o nome do Senhor. Se ele operou milagres, ele pode operar na hora que ele quiser. É ele quem manda, é ele quem faz, é ele que dá vida, é ele que tira a vida, é ele que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu ouvi. Ele não mudou. Olha quanta pergunta de Gideão. Acaso não disseram? O Senhor me tirou do Egito. Agora, porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de midianitas. Mulher, faça como a Val hoje. Ela abriu falando, foi um dia difícil. Foi para mim também. Sabe o que eu fiz? Porque para ouvir o Senhor, você tem que se calar. Para ouvir o Senhor, muitas vezes você tem que chorar mesmo. Para ouvir o Senhor, tem que doer mesmo. Você tem que passar na prensa para entender o propósito de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos que, ó, não murmurar. Questiona, Landora. Tá aí. Eu falo para Val direto. Val, continua nos plantando. Né, Betinha? Continua plantando. Talvez eu não colha, Val, mas meus filhos vão colher. Isso que importa. Talvez meus filhos, a geração deles não colham, mas que colham a geração dos meus netos, dos meus bisnetos, porque a bênção se derrame até 1000 gerações. Você louva isso. Louvado seja o nome do Senhor e viva, minha irmã. Ai, mas eu não vou fazer. Tu não vai fazer, tu não vai colher. Louvado seja o nome do Senhor. Eu continuo plantando adoração. Eu continuo, o Senhor sabe o quanto eu continuo sendo forte. Por mim? Não, por amor a Ele. Porque Ele me falou que nesses últimos dias o amor de muitos se esfriariam. As pessoas não seriam empáticas, não teriam empatia. As pessoas não seriam amorosas umas com as outras. As pessoas, elas não iam, louvado seja o nome do Senhor, entender o verdadeiro evangelho. Olha lá, um tempo de juízes com Gideão. Olha o que o Senhor, então o Senhor misericordioso se voltou para ele e disse: vá com força, mulher. Para de questionar o Senhor, vai, ele está ordenando, continua orando, louvado seja o nome do Senhor. Está doendo, desce em oração, para de questionar, para de querer fazer com as suas próprias mãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E vá com a força que você tem, liberte Israel dos midianitas, sou eu quem vos envia, meu Deus. Eu ouvi isso do Senhor, por isso que eu não olho para trás. Ele falou: ei, comigo, com a igreja, continuem. Não olhe para trás. Eu vou com quem ficar. Eu vou com os remanescentes, porque eu vou dar vitória para vocês. Meu Deus, eu vou desacreditar disso, não. Eu vou. Aleluia, eu sei que Ele vai fazer. E o que Ele vai fazer é lindo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é sobre a minha geração. Ei, é sobre o meu legado, louvado seja o nome do Senhor. E aí, mas Senhor, ai, parece que eu estou ouvindo as mulheres. Ai, eu não consigo. Ai, é difícil. Pelo amor de Deus. Ai, bora! Simbora, mulheres! Louvado seja o nome do Senhor!
Simbora que os midianitas estão aí querendo tomar, saquear a sua família. Está querendo roubar o seu bem maior, que são seus filhos, para o mundo. Ei, está querendo tirar mesmo o seu emprego para te deixar triste. Simbora descer em oração, porque o Pai é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, olha aí. O Senhor, Ele fala: como posso libertar Israel? Como eu posso pagar o retiro? Ai, estou tão pobre, as condições estão tão difíceis. Misericórdia, meu Deus é dono do ouro e da prata. Fiz uma cantina, eu e o pastor, num sábado, domingo à tarde, em 3 horas. Porque não é sobre mim, mas é a força que eu tenho dentro de mim, que vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que faz eu chegar para vocês da igreja e eu posso passar a tribulação que eu estou passando. Val, te falta abraço? Te falta um sorriso? Te falta alguma coisa? Não, minha irmã. Não, porque ontem eu ouvi na palavra também que por onde eu for, o meu exemplo precisa exalar. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. O Cristo que eu sirvo, o Cristo fiel e verdadeiro precisa estar comigo onde eu for. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Gideão falou, é o que você vive fazendo, minha irmã. Eu sou a mais pobre, meu clã é o mais fraco. Eu imagino Gideão fazendo isso. De toda a tribo de Manassés, eu sou o menos importante da minha família. O que o medo não faz com as pessoas, meu Deus? O medo traz muitos complexos para a gente de inferioridade, de rejeição. O medo, irmãs. Ei, ontem eu ouvi também do pastor no púlpito, porque eu presto muita atenção nas palavras que saem do púlpito. Eu não sento na frente porque eu sou esposa do pastor, minha irmã. Eu sento na frente para ninguém me atrapalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, ele falou, o maior inimigo de vocês não é Satanás primeiro. E eu fiquei pensando, e é verdade. Sabe quem é? Tu mesmo. Ele falou isso e eu fiquei pensando, e sou eu mesmo. Porque quando eu luto contra o meu eu estou lutando contra Satanás, para ele não jogar coisa na minha mente, para me derrotar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Senhor, você precisa ter pensamentos de bem, pensamentos que te levem para o céu, minha irmã. Nada desses pensamentos que Gideão teve. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor apostava, como tem apostado em você. O Senhor te escolheu, minha irmã. Eu até anotei aqui, ó. Isaías 58:11, a parte B. Eu amo essa parte. Você, mulher, será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltem. Da sua boca precisa sair palavras de sabedoria para a tua família, minha irmã. Da sua boca precisa sair palavras de encorajamento para outras irmãs, minha irmã. Da sua boca, no seu trabalho, ainda que está tudo de ponta cabeça, você precisa ser sábia para fechar sua boca e ir para dentro do banheiro buscar em oração que Deus te revista e te dê, palavras certas para se dirigir às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos não, hein, Val? Aleluia. Eu não vou. Estou abatida. Porque eu não posso. Ei, minha irmã, sabe o que o Senhor falou? Se sinta privilegiada. Escuta o que eu vou liberar agora para vocês, porque é profético. Eu poderia só falar no retiro, mas eu vou falar hoje. Hein, Val? Que o Senhor me autorizou aqui. As 60 mulheres que vão, escuta o que eu estou falando, irmãs. Vocês vão com a mala vazia, profeticamente, que vocês precisam voltar com ela cheia. Vocês vão exatamente
buscar o azeite para aguentar os próximos 6 meses do ano. Receba. Receba o que eu estou falando. Vocês vão buscar azeite para aguentar julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Escutem bem, é profético. Você vai buscar. Traga, irmãs. Vocês vão vir transbordando da presença dele, para que vocês consigam ganhar almas para ele. Aleluia. Para que vocês consigam ganhar a casa de vocês, quem ainda não tem a casa de vocês. Ei, perante ao Senhor Jesus, para que naquele dia sua casa ouça falar: vim, vem, pois eu vos conheço. Vocês buscarão azeite para levar para suas igrejas que estão morrendo espiritualmente. Vocês vão buscar azeite para vocês se levantarem, louvado seja o nome do Senhor, para aguentarem, porque vai vir. Ei, nós não vimos ainda nesses 6 meses o que vai acontecer, mas o Senhor falou que vai vir muita coisa boa. E as irmãs vai virar muita coisa ruim. E aquelas que vierem com seus olhos espirituais, com suas malas para encher de azeite, essas vão aguentar. Vão ajudar a levantar as irmãs que estiverem caídas nas suas igrejas. Vão levantar maridos, filhos, vizinhos. Ei, mulher, não desista. Não olha para trás. Não olha, não dá mais tempo. Ei, são as últimas horas que o Senhor está preparando. Ei, o azeite para cada uma levar. Ei, eu quero muito. Eu já falei para o Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso de azeite, eu preciso da tua presença. Eu preciso fitar os olhos em ti e não olhar para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o que aconteceu com Gideão? O Senhor é misericordioso. Ele é misericordioso com você. Graças a Deus que você chegou até aqui. Graças a Deus que você chegou hoje, segunda-feira, poucos dias antes do retiro. Certamente, mulheres desse retiro, eu estarei com você. Disse o Senhor. E você destruirá o inimigo da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai deixar que o inimigo trabalhe na sua mente para te destruir. Porque naquela época eram os midianitas. Hoje, ei, você sabe quem é que tem destruído a sua mente, que tem enviado palavras malditas sobre você. Ei, declara, mulher. Ei, declara, em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedora. Senhor, eu vou te obedecer. Senhor, troca as minhas vestes. Senhor, me ajuda com as armaduras necessárias para eu prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. E você destruirá os midianitas como estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: até que enfim, né? Até que enfim. Que bom que você chegou até aqui. Se de fato eu posso contar com a tua ajuda, ele ainda pede sinal. Dá um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. O resto da palavra, irmãs, você vai ler, que eu acho que eu estou atrasada. Val, que horas são? 10:02. O resto da palavra você sabe. Ele vai pedir, o Senhor vai mostrar que é ele. Ele vai conseguir. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmãs, eu não sei, hoje eu estava pensando, a gente peca muito nas nossas orações, minhas irmãs. Sabe por quê? A gente tem orado no automático. Sabe como a gente tem orado? Senhor, abençoa os meus filhos. Minha irmã, isso é medo de acontecer alguma coisa com seu filho. A sua oração, Elis, quando eu ouvi isso, eu falei, Deus do céu, eu preciso mudar algumas palavras que saem da minha boca quando eu me dirijo a ti, porque o Senhor é o Deus do meu trono. O Senhor continua no controle da minha vida. Quando a gente ora isso, irmãs, a gente está colocando o nosso eu no lugar de Deus.
porque a gente coloca o nosso medo no lugar de Deus. Senhor, proteja meu filho. Que nenhum mal aconteça com ele. Lógico, você tem que orar, mas sabe que a gente tem medo de orar. Eu ouvi o testemunho da Val há um pouco atrás. Vem fazer Mulher Única, que você vai entender o que eu estou falando. A gente ora e não fala, Senhor, faça do meu filho aquilo que o Senhor quer fazer. Porque a gente ora pedindo aquilo que a gente quer sobre os nossos filhos. Ei, que oração medíocre é essa, minhas irmãs? Senhor, oh Senhor, me proteja, Senhor, me proteja, Pai. Mas eu sei que eu sou forte e corajosa porque o Senhor está comigo. Pai, eu não temo nenhuma investida de Satanás, Val. Ei, mulheres, aqui que estão me ouvindo, nós precisamos nesse retiro, e eu sei que o Senhor vai nos dar autoridade. Autoridade para voltar a orar com autoridade. Satanás, aqui dentro do meu lado você não tem vez. Aqui quem manda é o Senhor dos Exércitos. E eu sou um bom soldado dele. E estou aqui para obedecer o que ele tem pedido para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres, o Senhor vai destravar línguas, Renata. O Senhor vai destravar orações que estão retidas. O Senhor vai entregar, ei, autoridade sobre a mão dessas mulheres, Val, para mudar as orações, para ter coragem e parar de ter medo, de profetizar sobre os filhos aquilo que o Senhor quer sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos perdendo feio por Satanás, porque oramos mal, Noemi. Temos pedido mal para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, ai, Senhor, abre uma portinha de emprego para que eu consiga sustentar. Abre o melhor que o Senhor tem para mim. Pede com autoridade. Senhor, eu não aceito, Pai, isso na minha vida, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Senhor, aquela viagem que eu quero fazer, eu sei que o Senhor tem para dar. A gente anda com medo, Val, da economia, dos problemas financeiros. A gente anda com medo da guerra. Que medo! Ei, está lá escrito em Apocalipse, nós não podemos ter medo. Ei, a morrer com Jesus é lucro, louvado seja o nome do Senhor. Ei, se eu descer a tumba fria, para mim hoje é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Para de ter medo do amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. O amanhã pertence a Ele se Ele está no trono. E o amanhã pertence a Ele. Ele tem o melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho o melhor para minha família. Eu grito aqui que os vizinhos tudo escuta. Mas é para escutar. Porque esse Deus é poderoso. Esse Deus não falha. Ei, nós precisamos aprender a orar, minhas irmãs. Nós precisamos jogar esse medo para fora. Não podemos ser como Gideão, quando o Senhor teve verdadeiro encontro com ele. Eu não sei se você teve verdadeiro encontro com ele, mas eu quero dizer, pede para ele nesses dias que falta, porque o Senhor vai derramar, Val, da presença grande dele, poderosa, libertadora, avassaladora. Ele virá como um terremoto, ele virá como um brisa suave, ele virá do jeito que ele quiser sobre nós. Mas eu, Elis, não voltarei a mesma pessoa. E eu declaro em nome de Jesus que essas mulheres que foram escolhidas para ir para esse retiro voltarão como soldadas corajosas, que não olhem para trás, não olhem para a circunstância, não olhem para o medo. Peguem Deus e fala, Senhor, senta no trono, porque a ti pertence esse trono. E eu quero que o Senhor comande a minha vida. Chega de perder para Satanás. Nós vamos ganhar. E nós vamos ganhar essa guerra. Ei, com Jesus. Isso que nos importa. E as palmas. Louvem e engrandeçam o nome do Senhor. E eu já vou avisar, hein? Tô cheia, até a tampa. E eu quero que transborde mesmo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu creio. Meninas, tudo que foi falado já é profético, já começa aí. E que vocês já cheguem naquele lugar com autoridade. Aquela que tiver autoridade vai voltar transbordando.
E, assim, Deus usou até a própria pastora na nossa igreja para falar que as mulheres que vão nesse retiro vão fazer a diferença espiritual em todos os lugares que a gente estiver. E eu creio. Tem várias igrejas aqui, pessoas de vários lugares, e Deus tirou você para fazer a diferença onde você está, na sua casa e naquele ministério. Você foi a escolhida para levar um avivamento para dentro da sua igreja. Né? E assim, a gente vai ter um momento lá que a gente vai ver onde a gente está errando também, que nós sejamos humildes, porque o Espírito Santo ele não habita em pecado. Então a gente vai ser preparada para depois o Senhor derramar a presença dele. Meninas, eu sei que essa semana tem aí 3 dias, 4 dias ainda. Agora mesmo a Priscila, da nossa igreja, acabou de me pedir oração. Ela estava com a dor no peito, a pressão dela foi para 18. E ela falou, eu sei que é tudo inimigo e ele vai tentar, mas ele já é um derrotado e ele não vai conseguir tocar na vida de ninguém. Nós temos uma frente de trabalho do Retiro que a gente dividiu essas 60 mulheres em grupo. Dia e noite tem mulheres orando por cada uma de nós nesse retiro. E que você também não se acovarde, não. Ora também, mesmo que você não conheça, vai lá no grupo, Deus abençoa a Valéria Soares, Deus abençoa a Valéria Braz, Deus abençoa a Sheila Cristina. Você não conhece, mas o nosso Senhor conhece cada uma de nós pelo nome. Ora pela pastora Elisa, ora pela pastora Bia, ora pela minha vida, ora por todas nós que estamos à frente do trabalho. Nós somos carentes de oração. Se vocês estão passando por luta, o diabo ele investe para derrubar a gente que está à frente do trabalho, porque ele sabe que se derrubar é mais fácil parar com o retiro. Né? Muitas não sabem, semana passada eu fiquei travada na cama, eu saí de casa em uma ambulância, mas louvado seja Deus. Hoje eu estou aqui firme e forte, aí na reta final para o retiro. E você que sentir algum problema, alguma dificuldade, chama a gente, chama no PV, vai no grupo. Gente, ora por mim, essa semana está difícil, hoje está difícil. Nós somos uma família e nós estamos aqui de mão dada para orar uma pelas outras, tá? Não tenha vergonha, não tenha medo, nós estamos aqui para te ajudar. Tá bom? Eu vi a pastora falando a Noemi, eu gostaria que a Noemi fizesse essa oração final e apresentasse a vida da Priscila nessa noite, para que Deus visite ela, que ela receba a cura em nome do Senhor Jesus. Amiga do céu, tu tá aí ainda? Noemi? Eu mesma. Ô, Glória, você é amiga do céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que momento maravilhoso, né? Que tivemos essa noite. Glória a Deus. É a Priscila Correia. Tá bom. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa noite, por esse momento tão especial, Senhor, que nós tivemos aqui, ó Pai. Meu Deus, que palavra maravilhosa, que momento maravilhoso, Senhor. Nós estávamos aqui, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos, ó Pai, e o nosso coração aberto, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por cada irmã que esteve conosco durante esses dias de conectadas, ó Pai. Cada um que se dispôs, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para adorar, Senhor, o Teu nome através dos louvores, Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por cada uma, Senhor. Agora estamos na reta final, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, segure nas nossas mãos, ó Deus. Que nós possamos chegar lá, Senhor, na sexta-feira, Senhor, firmes e forte com Cristo, contigo, Senhor. E eu creio que cada uma de nós receberá, Senhor, a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Pai, eu também te entrego, Senhor, a vida da Priscila Correia, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Senhor, age, Senhor amado, com a providência do céu, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, restaurar, Senhor, a saúde, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. A restauração, Senhor, total, ó Pai querido, da saúde, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que ela esteja, Senhor,
apta, ó Pai querido, para estar conosco, com saúde, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê um sono tranquilo, reparador na tua santa presença, Jesus. Que os teus anjos possam estar ao nosso redor, ó Pai querido, guardando e protegendo, Senhor, a vida de cada uma, a vida de cada família, Senhor, Sim, nesta Espírito noite, ó Santo, Pai, eu toma, te Pai, peço, cada uma nas em tuas nome mãos. de Jesus. Amém e amém. Amém, amiga do Amém. céu. Amém. Pastor Elias, a senhora vai dar a bênção Amém. apostólica? Quer falar, Nildinha? Oi, meu amor, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Não, eu só abri aqui o. Tá bom, fique em paz. Pastor Elias, a bênção apostólica? Maravilhosa, Neudinha maravilhosa, Nildinha, acho que linda. dormiu essa noite preocupada comigo. Você essa noite, né, Val? Doeu comigo, né? Ela falou para mim assim ontem. Eu tô desanimada, eu acho que eu não vou, não. Eu falei, isso, essa voz que é boa, a voz do diabo. Não vai mesmo, não, você não precisa de oração, não. Seus filhos não precisam de oração, fica em casa, tá muito frio. Aí o Du chegou, eu falei, ei, Du, sua mãe não precisa mais orar para você, deixa ela em casa. Eu vou. Ai, Val, quando eu cheguei em casa, eu chorei tanto, Val. Ai, menina, trabalhei o dia todinho hoje com aquele coração trancado assim. Eu falei, meu Deus, o que é que a Val tava falando com... E a pregação Vai orar toda hoje muito. foi só chorando, gente, meu Deus. Ô, gente, vai orar muito, porque se por falta de um neto, ela vai ter 2 netos novos. Essa aí gosta, viu, velho? Olha. Tem que orar muito por esse monte de criança deles. É isso mesmo. É verdade. Amém. Que a graça de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja com cada uma. E cada uma pode abrir agora os seus áudios e dizer amém. E que venham muitas crianças. Aleluia! Amém. 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 Abençoe a todos. Tenha boa noite com Deus. Aê, Vitória Moreno. Beijo a Amém. todos. Beijo, gente. Beijo. Amém.